Olá, está começando mais um Papo de Química, o podcast onde a tecnologia encontra o cotidiano. Eu sou o professor Edson Souza, da Unicap e do IFPE. Hoje vamos explorar os bastidores invisíveis da era digital, onde os nossos cliques, vídeos e mensagens realmente acontecem. Eu sou o professor Márcio Bueno, do curso Ciência da Computação da Unicap, e eu vou começar aqui com uma pergunta. Você já parou para pensar onde vão parar suas buscas na internet, aquela série que você maratona, suas mensagens ou as suas perguntas que vocês fazem para o ChatGPT? Se não, a resposta é que tudo isso passa por um local pouco conhecido chamado de data center. Eu sou o professor Fábio Pedrosa, da Unicap e da UPE. Vamos entender hoje o que são esses centros de dados, porque o Brasil virou um destino para as Big Techs e os impactos, sobretudo os impactos ambientais dessa corrida digital, os impactos positivos e negativos. Pessoal, chegamos ao episódio 100 do Papo de Química. Foram 100 episódios levando ciência de um jeito leve, curioso e divertido. 100 vezes você deu o play e fez parte dessa história. Obrigado a cada ouvinte, convidado e parceiro que embarcou com a gente nessa jornada. Esse marco é nosso e o melhor, a química continua rumo aos próximos 100. Gente, é uma alegria ter com a gente nesse episódio 2 convidados super especiais. Os professores Márcio Bueno e Fábio Pedrosa. O professor Márcio Bueno é docente no curso de computação da Universidade Católica de Pernambuco. Ele é graduado e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje trabalha como Senior Staff Software Engineer no CESA, além de ser professor na Unicap. Manja muito de desenvolvimento de apps, tanto para celular com React Native, quanto para desktop com Swift. Tecnologia é com ele mesmo. E olha quem está de volta ao Papo de Química, o querido professor Fábio Pedrosa, nosso parceiro de longa data. Ele é geólogo formado pela UFPE, mestre pela USP e doutor em Geologia Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco. É docente na UPE e na Unicap, onde coordena o LIMIX, o Laboratório de Inovação para Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, que faz parte da rede internacional Climate Labs. O professor Fábio tem uma baita experiência com estudos e projetos ambientais, especialmente na zona costeira de Pernambuco. Já participou de discussões importantes sobre planos diretores, políticas públicas, mudanças climáticas e educação ambiental. Também atua em vários fóruns e comissões ligados ao meio ambiente no Estado. Para começar, o que é um data center e qual a sua importância? Imagine que você já está olhando para uma cidade à noite. Milhões de luzes piscando, pessoas se movimentando, carros transitando. Agora imagine que toda essa atividade acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca parar. Essa é a melhor analogia para entender o que é um data center. Uma metrópole digital que nunca dorme, onde bilhões de dados vivem, trabalham e se conectam. São como o coração da internet. Em essência, são instalações físicas gigantescas que abrigam servidores, sistemas de armazenamento e redes de comunicação. Pense nele como hotéis de luxo para dados, mas em uma escala industrial. Existem vários tipos de data centers, como os hyperscale, que são verdadeiras cidades digitais operadas por gigantes como a Google, Amazon e Microsoft. E os Edge Data Centers, que são unidades menores, mais próximas de nós, para que seu vídeo do TikTok carregue mais rápido. A crescente dependência da infraestrutura digital torna os data centers pilares invisíveis da sociedade moderna. Seu funcionamento silencioso sustenta áreas essenciais como saúde, envolvendo toda a parte de telemedicina, agendamento e realização de exames online, finanças, educação, governança, base para serviços do governo eletrônico, além da gestão segura de dados fiscais e eleitorais. A estrutura interna é impressionante, ela é fascinante. São corredores frios e quentes para otimizar a refrigeração, racks com milhares de servidores empilhados, salas de controle que monitoram tudo 24 horas por dia e sistemas de backup de energia que garantem que nada pare 24 horas por dia. É como um Fort Knox digital, mas para seus memes, suas fotos e suas transações bancárias. Tudo isso para garantir disponibilidade, segurança e desempenho contínuos.
Mas por que a demanda por data centers está aumentando? Um motivo é a explosão dos dados. Cada clique, cada comando de voz, cada vídeo transmitido ou consulta a uma IA generativa é processado e armazenado. Criamos 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. Netflix, TikTok, Zoom, WhatsApp, cada vídeo que assistimos, cada mensagem que enviamos é como uma gota d'água, individualmente pequena, mas coletivamente criamos um tsunami de informações. Outro motivo é a era da inteligência artificial. A IA é o grande motor dessa corrida. O ChatGPT é como um estudante super dedicado, que leu toda a Wikipédia, todos os livros da Biblioteca Nacional e ainda pediu bis. Mas esse estudante precisa de uma infraestrutura gigantesca para funcionar. É como se você precisasse de um estádio do Maracanã, o maior estádio brasileiro, só para guardar os cadernos de um aluno. Modelos como o GPT-4, por exemplo, exigem uma capacidade de processamento maciça. E, finalmente, temos a hiperconectividade, stream, jogos online, internet das coisas, o IoT. Tudo isso exige que os dados estejam sempre disponíveis e próximos. Sua geladeira agora conversa com seu celular. Seu carro manda mensagem para a seguradora. Sua pulseira conta seus passos para o Google. É como se todos os objetos do mundo estivessem virados fofoqueiros digitais e alguém precisa guardar todas essas conversas. O resultado? A demanda por data centers cresce mais rápido que cogumelo depois da chuva. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que esses gigantes digitais como Google, Amazon, Microsoft, TikTok estão migrando dos Estados Unidos e da Europa para outros países, incluindo o Brasil? Por quê? Existe a questão do custo e da sustentabilidade. Manter um data center ligado é como ter uma cidade inteira com ar-condicionado no máximo, 24 horas por dia. Nos Estados Unidos e na Europa, isso custa uma fortuna e enfrenta regulamentações cada vez mais rigorosas sobre o uso de energia e água. O Brasil, por exemplo, se tornou um alvo cobiçado por sua matriz energética majoritariamente limpa, hidrelétrica, solar e eólica. Vasto território, incentivos fiscais e alta conectividade com os cabos submarinos chegando em regiões como Fortaleza. Há também a questão da geografia. Imagine que você quer construir uma casa. Você escolheria um lugar onde tem terremotos, furacões e calor extremo ou um lugar estável e fresco? Países como Islândia, Noruega e até mesmo o Brasil oferecem clima mais amigável e energia mais barata. No entanto, essa migração levanta questões sobre o que alguns chamam de imperialismo verde ou neocolonialismo digital. A ideia é que países do sul global cedam seus recursos naturais, como energia limpa e água, para sustentar modelos de IA e economias digitais desenvolvidas no norte global, muitas vezes sem uma participação justa nos lucros ou nos avanços tecnológicos. É como se o Brasil virasse um servidor do mundo, mas sem a soberania tecnológica ou retorno social proporcional, como alertado no artigo A Boiada da IA, dos jornalistas Laís Martins e Francisco Amorim, publicado no Intercept Brasil. E como toda revolução, esta também tem seus dois lados de uma moeda. De um lado, inovação e de outro, impactos ambientais. Em 2024, por exemplo, foram feitos 22 pedidos para a construção de novos data centers. O problema, muitos estão indo para regiões com sérios desafios de água e infraestrutura, como, por exemplo, Caucaia, no Ceará, Campo Redondo, no Rio Grande do Norte e Igaporã, Bahia. São municípios que estão localizados na região Nordeste, com a região com sérios problemas de disponibilidade de água. Chamar atenção para essa questão da água. Isso sem debate públicos adequados, necessários e sem planejamento ambiental adequado. O alerta está aí colocado. Vamos falar de consumo de energia? Um data center médio pode consumir até 50 megawatts, o mesmo que 180 mil residências brasileiras por ano. Já os hyperscale ultrapassam 100 megawatts, comparável ao consumo de cidades como Campinas em São Paulo. Os edge data centers, menores e mais distribuídos, ficam entre 200K e 5 megawatts.
Por isso, empresas estão investindo em energia renovável e diversificação da matriz elétrica. Isso ajuda a reduzir a pegada de carbono e garantir uma operação mais estável, mais segura, especialmente em regiões onde o fornecimento, sobretudo o fornecimento de energia, é irregular. A eficiência energética pode ser avaliada através da métrica PUE, Power Usage Effectiveness, que no português seria eficácia de uso de energia. Quanto mais próximo de 1, mais eficiente. Então a gente tem os melhores data centers hoje, tem um PUE de 1,1 a 1,3, o que é muito bom. Mas esse consumo massivo pode sobrecarregar a rede elétrica local. E em regiões com subsídios, quem paga a conta literalmente é o consumidor comum. Ou seja, quando data centers se instalam sem oferecer contrapartidas à comunidade, isso pode significar tarefas de energia mais caras e a necessidade de investimentos em infraestrutura pública, que muitas vezes ficam nas costas do Estado, ou seja, de todos nós. Quando pensamos em data centers, é comum lembrar do consumo de energia, mas tem outro recurso que eles demandam em larga escala: a água. Ela é essencial para manter os equipamentos funcionando com segurança dentro da temperatura ideal. Esses são os principais usos de água em data centers: sistemas de resfriamento evaporativo, umidificação do ar interno, lavagem e limpeza de componentes, manutenção das estruturas prediais. Gente, e os números impressionam. Veja alguns casos extremos internacionais. O Google, no Iowa, nos Estados Unidos, consome cerca de 4,3 bilhões de litros de água por ano. Já a Microsoft, no Arizona, utiliza 700 milhões de litros anuais, mas adota estratégias de compensação hídrica. E a Meta, no estado do Novo México, faz o reuso de águas cinzas e a captação de águas da chuva. E no Brasil, a situação é mais opaca. Sob o argumento de sigilo industrial, os dados são difíceis de obter. Ainda assim, estimativas indicam que instalações em estados como o Ceará podem consumir mais de 10 milhões de litros de água por ano. Um único centro pode usar água equivalente ao que 30 mil pessoas utilizariam no mesmo período. O mais preocupante, muitos desses centros estão sendo construídos em áreas que já sofrem com escassez hídrica. Para entender a gravidade, vamos a um exemplo concreto. A cidade de Caucaia, no Ceará, por exemplo, passou por 16 decretos de emergência hídrica nos últimos 21 anos. E mesmo assim, o TikTok planeja um data center sem consulta pública e com dados sigilosos, segundo matéria publicada no Intercept Brasil. Outros casos semelhantes estão dos municípios de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, e Igaporã, na Bahia. Todas as cidades estão em regiões semiáridas, aqui na região nordeste do Brasil, com infraestrutura de saneamento precária e oferta hídrica bastante limitada. Quando falamos de consumo de água em data centers, existe uma métrica específica, o WUE, que vem de Water Use Effectiveness. Ela mede quanta água é usada para cada unidade de energia de TI consumida. Para você ter uma ideia, um único data center de apenas 1 megawatt pode consumir mais de 25 milhões de litros de água por ano. E o pior, até 80% dessa água é perdida por evaporação durante o resfriamento. Em regiões como Caucaia, no Ceará, Igaporã, na Bahia, e Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, isso tem gerado graves conflitos sociais, já que são áreas que enfrentam escassez hídrica. E a chegada da inteligência artificial só aumentou essa pressão. O GPT-4, por exemplo, consumiu milhões de quilowatts-hora só para ser treinado. Cada vez que você interage com uma IA, há um custo invisível, energia e água sendo usadas para processar essa informação. O futuro da IA está diretamente ligado à infraestrutura dos data centers, e isso exige planejamento sério e responsável. Não dá para deixar nas sombras. Apesar do nome nuvem sugerir algo leve, limpo e etéreo, a realidade é bem diferente. Ela gera emissões de carbono, consome recursos naturais, água sobretudo, e alguns metais importantes, e produz toneladas de lixo eletrônico. Os equipamentos são trocados com frequência e, quando descartados de forma inadequada, podem contaminar os solos, os lençóis freáticos e afetar diretamente a saúde das comunidades próximas vizinhas a esses data centers.
Existem sim alternativas mais sustentáveis. Resfriamento a seco, reuso de água, captação da água da chuva, reaproveitamento de calor e certificações verde. Mas, no Brasil, essas soluções ainda são exceção, não a regra. E essa mudança precisa ser acelerada se quisermos um futuro digital verdadeiramente sustentável. E o que as cidades ganham ao receber esses gigantes? Bom, há investimentos em infraestrutura, internet melhor e alguns empregos diretos e indiretos. Mas, em muitos casos, as empresas ganham isenção fiscal e a cidade não tem retorno proporcional. Falta transparência e contrapartidas mais claras. Agora, em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou no Vale do Silício o REDATA, um novo regime tributário que promete isenção de impostos para equipamentos de data centers no Brasil, servidores, roteadores, GPUs e por aí vai. E não é pouca coisa. O Haddad chegou lá com um argumento de peso, um potencial de 352 bilhões de dólares em investimentos que pode transformar a infraestrutura digital do país. Em apenas 48 horas, o ministro fez uma verdadeira maratona com gigantes da tecnologia. Ele visitou Google, Nvidia, Amazon, Web Services, etc. E também um encontro fechado com 40 vice-presidentes de Big Techs. E as conversas foram bem estratégicas. Energia limpa 24/7, ou seja, 24 horas todos os dias, 7 dias por semana com a Google. GPUs sem barreiras fiscais com a Nvidia. ICMS estadual e linhas de transmissão com a Amazon Web Services. Mas afinal, o que é esse tal de REDATA? Vamos explicar agora, gente, em partes. Primeiro, isenção total de PIS, COFINS, IPI e imposto de importação para equipamentos sem similar nacional, desde que o data center use 100% da energia renovável. Segundo ponto, exportação de serviços. As empresas que faturarem com serviços para fora do Brasil ganham crédito fiscal, mas têm que reservar 10% da capacidade de computação para o mercado interno. Segundo alguns especialistas, não é uma coisa fácil de monitorar isso daí. E, por fim, um fundo de pesquisa e desenvolvimento que corresponde a 2% do faturamento. A ideia é direcionar isso para a pesquisa em IA e semicondutores, mas a gestão ainda está em consulta pública. Para dar uma ideia do tamanho de tudo isto, o Ministério estima que o REDATA pode atrair até 2 trilhões de reais em 10 anos. E isso é 2 vezes o orçamento anual do SUS, pessoal. As empresas gostaram, mas cada uma tem suas exigências. A Amazon Web Services quer unificação e menos exigência de conteúdo nacional. O Google gostou da ideia de usar energia elétrica solar e eólica, mas exige estabilidade no preço da energia a longo prazo. A Amazon estuda triplicar sua região de nuvem em São Paulo, mas está condicionando isso à liberação rápida de 300 megawatts na rede de transmissão e quer licenciamento ambiental em até 90 dias. Já a ByteDance, dona do TikTok, está de olho no Ceará para um campus de hyperscale por conta de isenção de impostos para a GPU, mas eles pedem banda submarina dedicada. Porém, nem tudo são flores, Edson e Márcio. O Intercept Brasil apontou que o Ministério da Fazenda não apresentou nenhuma análise de custo-benefício. E mais, mesmo depois de dezenas de reuniões que ocorreram, o Ministério do Meio Ambiente nem foi envolvido em nenhuma negociação. Isso é muito grave, principalmente porque um único data center de cerca de 80 megawatts pode evaporar até 1 bilhão de litros de água por ano. Em tempos de crise hídrica, essa conta ambiental preocupa e é bastante grave. Agora o projeto vai para o Congresso. A medida provisória do REDATA deve ser enviada até 15 de junho, vai tramitar junto com o marco legal da IA e, se não for aprovado em 120 dias, irá caducar. O governo também está articulando com os governadores para tentar equalizar o ICMS sobre TI. Tem muita coisa em jogo aqui. Começando pela soberania digital. Hoje, 60% da computação crítica do Brasil é terceirizada no exterior.
E tem também o fator energia. Estimativas mostram que se o parque de IA crescer até 5 gigawatts, isso pode dobrar o consumo elétrico do país até 2035. E vamos lembrar da renda regional. Municípios estão oferecendo isenção de IPTU e ISS. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o retorno em empregos é bem baixo. Então fica a pergunta, vale a pena? Bem, os data centers são vitais para a sociedade conectada, mas não podem se expandir sem planejamento, inclusive planejamento ambiental, regulação e justiça social. Vamos lembrar que muitos dos municípios que foram citados aqui no programa de hoje estão na região Nordeste, uma região com graves questões hídricas, por exemplo, e a região, então, com maiores problemas sociais do nosso país, que é a região Nordeste. Não podemos repetir velhos modelos de exploração disfarçados de progresso. É hora de pensar em soberania dos dados, energia limpa e um verdadeiro compromisso ambiental. Haddad deixou o Vale do Silício com muitas promessas e poucas garantias. As Big Techs gostaram da ideia, mas querem segurança jurídica, incentivos fiscais e infraestrutura sólida. Do outro lado, ambientalistas e economistas cobram mais transparência e clareza sobre os impactos reais. No final das contas, a pergunta continua no ar. Quem vai pagar a conta da nuvem verde e amarela? Os data centers são, sem dúvida, essenciais para o futuro da sociedade conectada. A questão, portanto, não é se precisamos deles, mas como o Congresso pretende equilibrar interesses econômicos com a segurança hídrica, a soberania digital e, claro, o bolso do contribuinte. E eu gostaria agora de agradecer ao professor Edson pelo convite. É uma honra aqui participar do 100º episódio do Papo de Química. Tudo de bom aí para vocês e até o próximo episódio. E você, o que acha? A Redata é uma solução ou um grande risco? Mande sua opinião para a gente, vamos adorar saber o que você pensa. E antes de me despedir por aqui, hoje, participando do nosso podcast Papo de Química, um grande abraço para o Márcio, para o professor Edson. Gostaria também de colocar minha grande alegria, amigo Edson, de estar participando do 100º programa, do 100º episódio do podcast Papo de Química, esse podcast que já alcançou visibilidade, né, reconhecimento nacional. Então, Edson, muito obrigado por ter nos convidado para participar do 100º episódio do podcast e tratando de um tema tão importante, tão atual para a nossa sociedade. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio. Nosso muito obrigado de verdade. Chegar ao episódio 100 do Papo de Química é uma conquista. Mas o que realmente torna esse marco essencial é a presença de pessoas que admiramos e que, mesmo com agendas apertadas, escolheram estar aqui conosco. Agradecemos profundamente por terem dedicado seu tempo, sua voz e sua visão para falar sobre um tema que impacta vidas, transforma pensamentos e move a sociedade. Vocês, professor Fábio, professor Márcio, trouxeram luz, reflexão e humanidade para a nossa conversa. Esse episódio não seria o mesmo sem vocês. Obrigado por fazerem parte dessa história com a gente. Curtiu esse episódio? Então compartilha com quem se interessa por tecnologia e meio ambiente. Não quer perder nenhum episódio? Segue a gente no seu app de podcast favorito e nas redes sociais. Fala com a gente no Instagram, @papodequimica_, o nosso e-mail podcast@papodequimica.com. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.